Cortar o cabelo agora, né? A mulher que cortou meu cabelo, A mulher cortou seu cabelo. o nome dela é Amanda. Aí, Amanda! aí Amandinha. ela falou uns lugares pra gente ir aqui Ela perto. falou uns lugares pra você ir. Falou. Tava com o assunto. Mas assim, é porque ali você fica conversando, né? Trocando ideia e tal. Na hora que ela lavou meu cabelo também. Ela lavou seu cabelo. Ué, tava incluso. Pelo menos agora eu já achei um lugar pra eu ir no salão sempre, né? Cortar o cabelo. Amandinha. Tem um restaurante aqui do lado, a gente nem sabia que a gente pode ir lá. Ela falou que é ótimo. Falou que é muito. Ótimo. Aham. Frutos do mar que eu tava a fim de comer. A gente ia. E o cabelo? O cabelo. Então não ficou muito bom. Ah, para. Ela recomendou, falou que é muito bom mesmo o lugar. Sim. De uma ideia. Ah. Você pede pra ela vir, ela arruma você e você vai lá com ela. No restaurante. Ayan, minha ex deu pra outro e quer de volta. E aí? Não, sai fora. Ô, ex não. Parem de dar moral pra ex. Ex é um pedaço da tua vida que deu errado. Se você tem filho com a tua ex... Seu nome não é Rayan não, cara. Não. Eu quero responder porque eu fico puto. Se você tem filho com ex, seu filho é sua prioridade. Beleza. Se não tem, não fale com ex, não dê ideia pra ex. Por que você não deve se envolver com ninguém em um momento de carência? Eu escutei essa teoria uma vez, há muito tempo atrás, nem lembro onde, mas me ajudou bastante, então eu vou passar pra frente. Imagine que você tá na sua casa e não tem nada na geladeira, não tem nada no armário, não tem nada pra comer e você tá morrendo de fome, só que não tem nada. Tá completamente vazio. Aí chega um homem na porta, um desconhecido, com uma pizza e te oferece. Só que ele fala assim, ó, eu só vou te dar essa pizza com uma condição, se eu puder entrar na sua casa. Você ali, minha filha, verde de fome, não tem nada na geladeira, não tem nada no fogão, não tem nada no armário. Você, por desespero de estar morrendo de fome ali, o que você vai fazer? Vai falar, meu filho, pode entrar. O importante é eu comer essa pizza. E vai deixar ele entrar. Imagine uma situação totalmente contrária. Imagine que na sua casa tem tudo. Geladeira tá cheia, armário tá cheio. Tá cheio. Tem comida pra dar, vender, distribuir, uma ceia. Inclusive, você já comeu e já tá satisfeita. Aí bate um homem na sua porta, com uma pizza. Fala, ó, eu te dou essa pizza, mas com uma condição. Se você deixar eu entrar dentro da sua casa. Você vai olhar pra aquele cara ali desconhecido, pra aquela pizza, e vai ser insignificante pra você. Pra que você vai querer se arriscar, colocar um desconhecido na sua casa por causa de uma pizza, se você já tem várias coisas em casa? Você vai falar, não, obrigada. E vai mandar ele embora. É a mesma coisa na vida. Quando a gente tá se sentindo carente, vazio, sozinho, a gente acaba dando muitas vezes oportunidade de qualquer pessoa entrar na nossa vida. Porque a gente só quer uma companhia, a gente só quer preencher aquele vazio que tá dentro da gente. Então a gente deixa com que qualquer desconhecido, desqualificado pra aquele cargo, acaba entrando na nossa vida. É que a gente acaba se pegando por pessoas nada a ver, só pra se sentir preenchida, entende? Pra se sentir alimentada. Já quando a gente tá num momento que a gente tá se sentindo autossuficiente, a gente tá se sentindo completa, a gente não vai deixar qualquer pessoa entrar na nossa vida. Ainda mais se ela puder oferecer pra gente aquilo que a gente já tem. A gente só vai querer que entre na nossa vida pessoas que vão acrescentar. Muito mais seguro que você procure se relacionar com alguém, procure se apegar a alguém quando você já estiver se sentindo bem com você mesma, do que você, quando estiver mal ou sozinho, encontrar alguém que às vezes nem vai te completar, só vai fazer você se sentir menos sozinho. Chego eu na casa da minha mãe, tá minha mãe chorando. O que foi que houve, mãe? O cabra safado do teu pai botou na mim com a vizinha. Eu disse, foi, pega tudo que é dele, que ele vai morar com ela agora. Vizinha, ela abriu a porta, quando ela abriu a porta, eu disse, toma aqui teu pacote. Ela disse, o que foi que houve? Meu marido tá chegando. O marido dela disse, boa noite, o que tá acontecendo aqui na minha porta? Eu disse, tá acontecendo nada, meu amor. Tá acontecendo que o meu pai tava ficando com a sua mulher dentro da sua casa e minha mãe tava chorando. E eu mandei minha mãe pegar as coisas dele e dar a ela, a sua esposa. Aí ele disse, ah é? Oxe, eu também já tava desconfiado. Eu vou pegar minhas coisas e vou pra casa da sua mãe. Pode ser, vizinha. Minha mãe disse, pode ser sim, meu amor. E, inclusive, eu tava de saída pra jantar fora. Ele disse a minha mãe disse, fechou 10-10, pra nós dois juntos. E ficou o preguiçoso e a preguiçosa lá, ó. Ai. Se um homem desconhecido chegar pra você, te chamar de bonita, você acha que isso é assédio? Sim, um pouco. Sim? Mas por quê? Porque eu acho que
a gente só quer sair e fazer algo. A gente não quer sair na rua e receber um elogio. É bom, sim, claro, mas tem dias que ninguém tá pra conversa. Depende da situação, porque tem situações que deixam a pessoa realmente constrangida, mas eu acho que também é bem constrangedor pra nós mulheres. Considero, porque eu iria me sentir desconfortável. Porque ele chamou você de linda. Aí depois fica reclamando por que os homens não chegam mais. Se elogiar uma mulher, o cara falou, se o cara te chamar de bonita, você é uma mulher bonita, pra mim é assédio. Pra mim é assédio, se eu não tiver no dia bom é assédio. Eu me sinto incomodado com isso. Como é que os caras vão chegar na mulherada? Oi, nossa, eu te achei muito bonita. Nossa, deixa eu ligar aqui pra polícia. O assediador aqui, cara, olha que absurdo. Coisas que, na minha opinião, não é normal dentro de um casamento. Na minha opinião. Primeira coisa, exigir privacidade. Ai, não, porque é minha privacidade, o meu telefone é minha privacidade, não sei o que lá é minha privacidade. Gente, isso pra mim não existe. Casamento tem individualidade. Você ir no banheiro, você orar, você ir pro seu trabalho, você ter aquele momento de leitura. Isso é individualidade. Agora, privacidade não existe dentro de um casamento. Quer privacidade, fica solteiro. E esse é um discurso que muitos homens veem. Ai, é minha privacidade, você não pode mexer no meu celular, é minha privacidade. Você não pode ver as minhas conversas com as minhas amigas porque é minha privacidade. Tem homem que fala isso pra mulher. Você não pode ver a conversa que eu tô falando com a minha amiga, porque é minha privacidade. Gente, eu escuto de tudo na minha consultoria. Você não pode ver o grupo que eu tenho cheio de mulheres e cheio de homens, e lá dentro também tem homem solteiro, porque é minha privacidade. Isso não existe, isso não existe. Segunda coisa, homem casado ter amizade com mulher. Não existe. Quer ter amiguinha, vai ser amiguinho da sua esposa e amiguinho da sua mãe. Ai, porque ela é minha amiga, você tem que respeitar, Florentina. Vai nessa. Quando você acordar, eles estão apaixonados. Quando você acordar mais ainda, eles estão negociando na sua cama. Amiga, não existe. Terceiro comportamento, dá prioridade pra mamãe. A mamãe é a rainha dele. Isso não existe dentro de um casamento. Querido Florisvaldo, quando você casa, você corta o cordão umbilical com a mamãe. Entendeu? Você tem que dar prioridade pra sua esposa. Ouvir o que a sua esposa tem pra falar. As mulheres que se relacionam com homens casados são mulheres sem princípios e sem valor. E elas são tão mau caráter quanto o homem que trai a sua esposa. E o homem que deixa a sua esposa para ficar com essa mulher pode ficar certo de que vai ser traído também. Porque desde o início dessa relação, os dois deixam claro um para o outro que eles não dão a devida importância à fidelidade e não reconhecem a família como algo sagrado. Ele pode até achar que dessa vez está começando do zero com alguém que o ama de verdade, mas ele só pegou alguém tão dissimulada quanto ele. E se ele te escolheu tendo uma mulher em casa, isso não te faz especial, isso só te faz cúmplice. E agora vocês carregam uma maldição juntos. Tem mulher que até se gaba por conseguir tirar o homem da esposa, mas se ele traiu a mulher com quem ele dividia a vida, a casa e talvez até os filhos, o que te faz pensar que com você seria diferente? Você não tá vivendo um romance, você está apenas participando de uma traição. Também não vem com aquele papo de ai, mas ele disse que o casamento já estava acabado, não fui eu que me meti nisso. Qualquer relacionamento que começa quebrando algo que é sagrado, já começa com um alicerce podre e uma hora a conta chega. E a mulher que aceita tão pouco de um homem a ponto de ocupar a vaga de amante é porque ela se enxerga muito pequena. E se você é amante, tá enxergando certo, porque você é muito pequena de mentalidade. No fim, nunca vai ser um conto de fadas. É sobre ego, é sobre falta de caráter, falta de temor, falta de princípios, dos dois lados. E onde não existe verdade, é impossível existir futuro. Na verdade, é um futuro que só se sustenta se você se submeter a esse ciclo eterno de traições. Não, eu fui ficar com um gordão que não me prometeu nada. Nada, nada, nada. E na hora que eu vi ele, eu falei, cara, não vai dar conta. Não vai dar conta. Simplesmente não vai dar conta. Cara, esse gordo me pegou de um jeito que me fez chorar. Chorar de emoção. Você não tá entendendo, cara. Pare de julgar as pessoas pelo que elas são. Vocês precisam conhecer mais das pessoas. O cara me fez sentir uma rainha. Você não tá entendendo? O cara me fez me sentir... Eu fiquei me sentindo uma rainha. Quando eu terminei, eu falei assim, cara, isso é incrível. E assim, ele não prometeu nada. Ele não prometeu nada e entregou
tudo que ele poderia ter me entregado. E eu juro pra vocês, bem melhor do que qualquer cara shapeado. Bem melhor do que qualquer cara que tem um shape definido, entendeu? O gordinho era top. Nina, pensa num salve de rola que aquele homem me deu. E não era só rola não, tá? Era carinho, era beijinho. Ele sim sabia tratar uma mulher como uma rainha. Sabe assim, aquele negócio que deixa a gente se sentindo mulher de verdade? Foi isso. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo: ah, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas, sabe? Destruturadas, porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy? Na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem macho eles têm que ser pra conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Eu tô solteira há 1 ano e conheci o cara mais sem noção de toda a minha vida. Eu estava pelo mundo do Tinder e acabei conhecendo uma pessoa, esse cara. Começamos a nos relacionar. Ele frequentou a minha casa, começou a frequentar a minha casa. Eu sou mãe solo, mora, né, só eu e minha filha de 5 anos, e me sustento sozinha, obviamente. Ele começou a frequentar a minha casa. Graças a Deus eu não estava apaixonada. Aleluia. E ele começou a, assim, pensar muito lá na frente, futuro e tal. E tudo bem, já tinha se declarado. Eu ainda não estava na mesma vibe, estava bem na minha, estava bem devagar, até porque não tinha ainda me apaixonado. Ele veio no sábado à tarde, porque ele ia me levar pra uma outra cidade pra me resolver um problema que eu tinha, e ele se ofereceu pra me levar. Então minha filha ficou com a avó, e ele me levou. Na volta de lá, eu falei, olha, tá um dia, tava bem friozinho, assim, chovendo. Eu falei, a gente podia comprar uns chocolates, um vinho, e ficar em casa de boa, né? Porque a gente até poderia sair aquele sábado, mas tava um dia bem friozinho, assim. Então eu falei, vamos ficar em casa, né? Passou no mercado, pegou um chocolate, um vinho e viemos pra casa. Deu 7 e pouco da noite, eu falei, olha, os mercados aqui. Um fecha às 8, e o outro, que dá pra comprar mais coisas, e o outro, que quase não tem nada, fecha às 10. Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer pra janta. Não falou nada, passou. Chegou 9h30 da noite e nada da criatura se tocar pra fazer alguma coisa. Aí eu disse, olha, o mercado fecha às 10, o que tu acha da gente comprar entreveiro e fazer com pão, né? Pensei, é prático, fácil, né, de fazer. Ele me solta a seguinte frase, que eu tive que anotar no meu celular na hora que ele falou pra mim não esquecer. E eu tinha que contar pra minhas amigas depois. Porque assim, eu não estava acreditando. Ele disse assim, eu tenho que buscar, logo eu que sou o mais pobre. Eu falei, como assim, não te entendi? Tu quer que eu vou buscar? Tipo assim, na minha casa, comendo da minha comida, gastando a minha luz, me comendo. Oi. Aí ele disse, claro, eu sou uma princesa, e deu risada. Brochei, né? E assim, gente, eu fiquei tão incrédula, porque no momento que ele falou, eu achei que era uma brincadeira. Porque, tipo assim, ele ia se arrumar, então ia ir lá buscar, né? Porque eu nunca tive experiência com um homem assim, que não tem atitude, sabe? Que não toma frente, porque pra mim, homem, o principal atributo de um homem é esse. Eu nunca vou conseguir admirar um homem que não tenha essa linha de frente, que pra mim é a principal característica de ser homem. Resolver problemas, resolver situações e tomar frente delas. Ele simplesmente falou aquilo e continuou olhando TV. Cara, eu não sabia se eu mandava ele embora, porque é totalmente broxante, né? Não tinha mais nenhum clima. Ou o que eu fazia? Eu simplesmente terminei de tomar o vinho que tinha da garrafa, terminei a garrafa, e disse, olha, eu tô indo dormir, tu quer ficar olhando TV? Pode ficar, eu tô indo dormir. Fui dormir, ele ficou dormindo no sofá. E, não, ele foi dormir, ele foi no meio da madrugada, dormir na cama. Aí, encerrando a história, no outro dia, ele tava aqui ainda, de manhã. Ele dormiu na minha cama, mas ficou de um lado, eu fiquei do outro, tipo, totalmente assim, não me toca, entendeu? Eu tava. E no outro dia de manhã, eu acordei, ele tava aqui, eu fiz torrada porque eu tava morrendo de fome no sábado e eu não fiz nada pra comer. Não chamei nada também pra mim comer, que eu achei que seria inconveniente, na verdade eu fiquei toda sem jeito, sabe?
E comecei a marcar de sair com uma amiga minha. Comecei a escutar os áudios dela me chamando pra almoçar na casa dela e tal. Em volume alto pra ele se tocar e ir embora. Até que ele se tocou e foi embora. Eu dei tchau pra ele ali na frente da minha casa e bloqueei ele no mesmo momento. Não... Por que os homens simplesmente pararam de ter atitude, assim, de um dia pra noite, pararam de ter atitude? Eu comecei a perceber esse movimento de um tempo pra cá, de realmente os homens não terem mais atitude, a gente não tem aqueles homens que a gente estava acostumada mais. E aí, pensando aqui com os meus miolos, eu acho que eu tenho uma pequena teoria, mas eu preciso que os homens venham aqui me dizer. Normalmente, quando eu trago esse tópico pra cá, os homens sempre comentam que é porque acham que o quê? Vai ser acusado de assédio. Sempre. E eu não entendo muito. Eu acho que pode ser muito mais do fato de realmente perder a coragem de levar um fora e não estiver a fim de levar um fora do que realmente ser acusado de assédio, né? Mas eu não acho que esse seja o maior dos problemas. Eu realmente acho que o maior problema é o fato das mulheres, às vezes, muitas vezes, não demonstrarem de volta. Então, o que acontece? Muitos homens estão vindo traumatizados daí, porque hoje, né, eles estão mais assim, sabe? Então, eles estão ficando um pouco traumatizados do fato, às vezes, de demonstrar sentimentos para a mulher, tentar correr atrás dela ali, fazer uma coisa, e elas não fazerem de volta. O que é um ponto, sim, que com certeza vai levar esses homens a pararem de ter atitude, porque tomaram consciência, não querem mais sofrer, entendeu? Então, amiga, às vezes esse homem só não tem atitude com você porque você não tá demonstrando nada de volta. Esse é um ponto. Tudo bem que eles realmente perderam a coragem ali, eles então estão afim ali de ver pra fora e tal, mas assim, às vezes você também pode estar colaborando um pouquinho com isso. Mas eu realmente gostaria de saber a opinião dos homens ali, porque essa é a minha teoria, o que eu percebo por aqui. Então comenta aqui e me contem, mulheres, também, se vocês estão vivendo. Eu fiquei com a mulher de um cabo lá da Sapiranga, agora os caras de lá estão rodando atrás de mim aí, dentro de um carro aí, armado aí. Aí, ó. Qualquer coisa, se ele chegar aí, eu digo que sou amigo de vocês. Não, ei, mano, não, aqui é todo mundo cidadão, meu amigo. Desembaixo que é melhor. Não, eu também sou cidadão, 10 anos. Não, mas vai sair daqui que é melhor, meu amigo. Aí eu vou ficar no fundo sozinho, é? Não, só que ninguém tem nada a ver com isso não, meu amigo. Eu peguei a mulher do cara. Não, que tem, vai, desembaixo, meu amigo. Tô morrendo de medo, 10 anos. Desembaixo, meu amigo. Não, ninguém tem nada a ver com isso não. Eu sei, mas deixa eu te explicar, ó. Ela disse que ele ia chegar 12 horas só. Meu amigo, o foguete é seu. Pelo menos se eu ficar com vocês aqui, na hora que ele chegar, vocês se metem ali mesmo. Não tem nada a ver com isso aí não, ela me mete em foguete de ninguém, mano. Vou sair daqui, bora, deixa eu ir. Não vou mais você, irmão. Não, pode pensar que é doido, não tem juízo não, é. Bora, meu amigo, sai daqui, pelo amor de Deus. Não, eu fiquei com a mulher do cara, mano. Aí vocês vão deixar eu no fundo sozinho, né? Eu vou morrer, cabe tudo. Vou morrer, cabe tudo. Mas tu não é meu amigo? Vou ter que chamar os homens aqui. Pode chamar até os homens, as mulheres. Quer que eu chame o Zebrinho ou o Zebrão? Pode chamar qualquer um, acabou cheio de problema, ainda chegando mais, vocês não. Me dá uma dose de cachaça aí, me dá. Não, você não vai beber nada, você aí se embora. Irmão, que já é isso, meu irmão. Puta que pariu, meu irmão, sei não, viu, mano? Eu vou ficar aqui, porque se os caras chegarem aí, é bom que tu mete no meio. Ei, eu vou lá, desculpa aí. E a dica hoje vai para as casadas. Pare com essa mania de querer tirar a obrigação do seu marido, de ser o provedor. Essa obrigação é dele. Ah, casei, vou ajudar dentro de casa. Aquilo ali vai se tornar um hábito. Você vai trabalhar para deixar de fazer um cabelo, para deixar de fazer uma unha, para pagar a luz, para rachar isso, para rachar aquilo. Se ele inventou casar, ele tem que te sustentar. Não tem que ser uma obrigação sua. Você tá me entendendo? Aquilo ali vai te sobrecarregar. A obrigação do homem é ser o provedor. Não tire isso dele, não. Não tire isso dele, não. E você já ajuda ele pagando o seu cabelo, sua unha, enfim, seja lá o que for. Você já está ajudando ele. E sabe o que vai acontecer se você continuar com essa mania? Ele vai arrumar outra na rua, depois vai olhar pra sua cara e vai dizer: ah, eu fiz isso porque você estava muito desleixada. Você estava muito desleixada e eu fiz isso. E vai fazer por outra o que ele não está fazendo por você. Vai pagar a unha, vai pagar cílios, vai pagar tudo. Então, uma coisa, a ajuda da mulher, na minha opinião, tem que ser assim: ah, amor, o pneu do carro esse mês furou, tem como você me ajudar? É uma coisa, mas você ter a obrigação de ser o provedor é ele. Ele inventou casa, ele tem que aguentar te sustentar. Você tá me entendendo? Eu espero que eu tenha aberto o seu olho. Ana Beatriz, eu sempre busquei uma mulher que fosse companheira, meiga, sincera, carinhosa. E aí eu te encontrei. Eu nunca pensei que eu fosse achar a mulher da minha vida depois da Carla. Eu prometo te fazer mais feliz do que a Carla me fez. Porque só você, Ana Beatriz,
me fez esquecer da Carla. Só você me fez acreditar que existia amor além da Carla. Quero sorrir do teu lado, chorar do teu lado, ficar velhinho do teu lado, que foi a única coisa que eu não fiz com a Carla. Quero te levar para conhecer o mundo, passar por todos os lugares onde eu e a Carla viajamos, só que dessa vez com você, meu amor. A minha não Carla. Vou te levar para jantar em Barcelona no restaurante da mãe da Carla, a Jussara, que é minha segunda mãe, com certeza ela vai te adorar. Te mostrar as praias paradisíacas da Indonésia, onde foi por acaso onde eu conheci a Carla e me apaixonei pela Carla. Te mostrar o lugar exato onde eu fiz amor com a Carla pela primeira vez. Fazer amor em cima daquela lembrança maravilhosa, mas que já passou. Quero ter 3 filhos com você. A Maria Carla, o Carlinhos e a Priscila, que era o nome que a Carla queria dar pro bebê que a gente não teve. Me lembro da semana que a gente começou a namorar, eu e você, e eu fui na casa da Carla pra tentar reatar com ela. E ela me chutou de lá porque já estava grávida de um babaca que trabalhava na Petrobras. Homem com homem tem amizade. Claro que tem, lógico. Homem com mulher não tem amizade. Eu não acredito. Homem não tem amizade com mulher. Um dos dois tem interesse. Principalmente o homem, Cadelberto. Eu tinha... ó, não existe negócio. Não, ela é minha amiga. Mentira. O olho do homem cresce. Eu tinha 10 amigas, Cadelberto. Rasguei o guardanapo delas 10. Rasguei. Ó, deixa eu falar uma parada pra você. Teve uma que não liberou o guardanapo, eu parei de falar com ela. Por quê? Ela não era minha amiga. Amiga que amiga não faz isso. Amiga não... Agora essa era sua amiga. Ah, nada a ver. Vem cá, que eu quero conversar um negócio sério contigo. Senta bem aí. Senta aí. Porque assim... Afasta aí, deixa eu deitar também. Vai. Agora que tu me pediu namoro, eu tenho umas coisas pra falar contigo. Sérias. Algumas regras. A primeira delas. Começou a namorar é pra sempre. Tem esse negócio de querer largar, não. Ah, não sei o que, briguei, quero terminar. Dorme, que amanhã é outro dia. Não existe essa possibilidade aqui. Fica aqui perto de mim, deixa eu falar. Não existe essa possibilidade por aqui. Segunda coisa. Tua amiga sou eu. Nossa, mas você tem uma amizade... A única amizade aqui é a minha que tu vai ter, de mulher. E de sua mãe, né? Que sua mãe é sua mãe. Só as duas, e ponto. Mas ninguém? Não. Que homem comprometido quer ter amizade com mulher? É verdade. Quer ter melhor amiga mulher? Isso não existe, não. Terceira coisa. Eu nem sei qual vai ser o motivo da nossa primeira briga, mas desde já eu adianto que eu vou estar certa. Ah, Letícia, mas você... Entendi. Tô certa. E mesmo se por algum motivo eu errar, foi tentando acertar. Então nunca estou errada. Só pra você já ter noção. No caso, você não erra nunca. Não erro. Só eu que tô errado. Você estará sempre errado em qualquer situação, em qualquer discussão, em qualquer momento. Entendido? Quem é querer dar uma de certo, não existe isso. Sou eu, acerto e ponto. Tá bom? Só essas 3 regrinhas básicas e... Vou dar um beijinho. É só você seguir que você vai ter o que você quiser, tá? É simples. Se eu quiser? Aí você vai lá, encontra uma pessoa legal, aí não tem química sexual nenhuma. Aí você vai, encontra uma pessoa que tem uma química sexual foda e ela não tá nem aí pra você. Do nada você encontra uma pessoa que tem uma química sexual foda, é super gente boa, mas ela acabou de sair de um relacionamento e tá com a cabeça fodida. Aí você decide dar chance pra uma feia e ela começa a agir como se fosse bonita. Ou quando você encontra uma pessoa que é seu número, perfeita, 100%, ela mora do outro lado do mundo. Mano, quem casou, casou. Quem não casou, já aceita que foi mal. Quem disse que quando o casal tem filho, o barco balança, tava mentindo. Porque o barco não balança não, meu amor. O barco afunda! Ai, mas pra Sucene e o Marcos ter terminado, alguma coisa deve ter acontecido muito grave. Agora, gente, a gente brigou no açougue.
Eu com 2 quilos de alcatra na mão. Marcos segurando meio quilo de bife. Na verdade não é bife, não, era fígado. Aconteceu um desentendimento lá, simplesmente no açougue, por coisa assim do cotidiano. O fato dele não se ligar, ser muito desligado, porque homem é muito desligado. Simplesmente eu me estourei de raiva. Estou menstruada, tá? Porque eu estou falando que eu estou menstruada, estou naqueles dias. Porque isso já tira a situação do foco principal, que é a sanidade mental. Não estava em um momento de sanidade, eu estava desorientada, porque os hormônios fazem. Sei que o negócio se estourou, me estressei, ele se estressou também, daqui a pouco eu, pum, terminamos. Ou seja, são pequenas situações do cotidiano, uma toalha em cima da mesa, uma tampa do vaso que não fecha, tá? Uma coisa que deixa de fazer, uma água que deixa de botar na geladeira. Gente, tudo isso vai contando. Quando pensa que não, meu amor, o pau quer. Aí pra acabar de encaixar pra tudo, ainda tem uma criança pra cima e pra baixo. Porque Saulo, ele é um cara lisa. Deixa eu lhe dizer. Ele é assim, calminho, assim, na frente de vocês. E ainda faz eu parecer errada. Ou seja, aqui em casa eu tenho 2 contra 1. Aí eu fico parecendo errada da história. Mas não, gente, eu tenho que conviver com 2 homens. Agora imagina aí, Saulo crescendo e vendo o pai largando toalha em cima da cama, aí ele vai largar a toalha em cima da cama. Ah, só que com ele eu descer no cascudo, porque minha educação é positiva. Aí acontecem essas coisas, essas situações, aí o que aconteceu? Chamamos o pastor. O pastor veio bater aqui em casa. Fez uma oração, botou... Gente, juro por Deus, parecia... Sabe quando 2 irmãos brigam, que o pai bota pra se abraçar? Ele botou pra ele e Marcos se abraçar. Aí ele falou da situação e tal, ele é casado com a esposa dele, né, o pastor, tem muitos anos. Então, tipo assim, eles sabem o que é problema de verdade, eles sabem o que a falta de comunicação faz num casamento. E aí ele explicou pra gente, falou, gente, isso aí de vocês é falta de comunicação. Vamos se comunicar melhor, vamos abrir a boca pra falar, sem esperar que o outro adivinhe. E aí a gente conversou, aí fez uma oração. E aí depois dessa oração, gente, foi literalmente, gente, essencial, sabe? Aí ele botou a gente pra se abraçar. Marcos, abraça você não abraça Marcos. A gente assim, ele diga palavras bonitas. Marcos, eu te amo. Eu digo, eu também te amo, meu amor. Ou seja, está tudo em paz, continuamos no relacionamento, continuamos sendo papais e mamães de Saulo. Não é o amor do mundo. E é isso, gente. Só vindo aqui mesmo pra poder dar uma explicação. História verídica que todo espírita conhece. Uma senhora que há muitos anos frequentava o centro espírita. Ela começou a ter um problema na perna e ela falou, já tomei todos os remédios, já fiz radiografia e não é problema físico, deve ser emocional. Foi no psicólogo, psiquiatra, não deu certo. Deve ser espiritual, e ela já frequentava o espiritismo. Quando ela passou no atendimento fraterno, um médium detectou que ela estava possivelmente obsediada, estava com obsessor. Foi numa sessão de obsessão, realmente detectaram, levaram ele para um quarto para conversar, enquanto ela ficou ali na musiquinha. E o espírito falou assim, eu odeio essa mulher, eu vou acabar com ela porque eu fui escravo dela na vida anterior. E ela me amarrou num poste e eu morri com as formigas me comendo vivo. Então eu odeio ela. Porém, de tanto ela vir aqui frequentar a casa espírita, e eu venho com ela porque eu odeio ela, eu comecei a escutar as balelas que vocês falam. E sabe que faz sentido? Portanto, eu desejo agora, porque eu já estou enxergando os espíritos da alta espiritualidade. Antes eu não enxergava os espíritos de luz. Incrível. E agora eu enxergo. Sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ir com eles. Aí o médium falou, beleza, então ótimo, vai. Aí ele falou, uma condição. Pede pra ela entrar aqui e pedir perdão pra mim pelo que ela fez na vida anterior. Forte. Só isso. Arrepia, dá vontade de chorar. E aí eu vou embora. Aí foram avisar a mulher, olha, resolvemos seu problema, é só você ir lá, mas antes você precisa entender que é um escravo que você torturou e matou em outra vida. Ela falou, mas eu não lembro. Ela falou, mas você é espírita, é outra encarnação, acredita. Você deve acreditar nisso, né? Você não é de outra religião, você é da nossa. Ela falou, não, eu me recuso a pedir perdão. Então era você mesma. Aí ele saiu, o espírito falou assim, então eu vou voltar. Falta poucos anos pra ela morrer, vou ficar com ela aqui até ela morrer. E ela ficou com essa dor na perna até ela morrer. Mas, gente, que falta de humildade, pede perdão. Agora eu vou te... Tô morando com uma pessoa que escondeu os copos e os talheres dentro do próprio quarto para que eu não use. Essa é a mesma pessoa que tava morando de aluguel num cômodo que era compartilhado até o banheiro. Até a pia que a pessoa lavava a louça era compartilhado. Aí eu vi toda essa situação
chata, né? Porque pensa, você morar num cômodo e ter que compartilhar até o banheiro que você vive, e ainda pagar 500 e pouco de aluguel. E aí, como eu tava atrás de casa pra morar, essa pessoa pediu pra morar comigo. Falou assim, deixa eu ir com você, se fulano não quiser, eu quero. E aí eu falei assim, cara, será? E aí pensei, só que eu falei assim, não, essa pessoa não é uma pessoa ruim, é uma pessoa humilde, já tá passando pelas mesmas coisas que eu já passei um dia. Então acho que no máximo a convivência não vai dar certo, mas não vai ser uma pessoa ruim. E aí assim, antes de entrar pra essa casa, eu falei pra essa pessoa que a gente tinha que ter uma conversa sobre convivência, né? Sobre entender alguns pontos ali. Só que ele falou assim, não, você acha que a gente precisa? Não precisa. E ficou sempre empurrando pra depois, sempre empurrando. Eu deixei passar, dei depósito, inclusive até compensei a parte da pessoa do depósito, né? Porque ela não tinha, na situação que tava, a gente imagina, ter a outra parte do depósito. Não, mas eu banco aqui, depois você me dá. E foi uma luta pra receber esse dinheiro. Aí eu falei pra essa pessoa fazer uma lista de coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta, né? Só que a pessoa me mandou um contrato, gente, de 6 páginas em PDF. O contrato é grande, mas eu vou mostrar só isso aqui pra vocês. Se a louça está suja, lave. Se sujou, limpe. Se tem lixo, jogue fora. Se usou, devolva limpo. Faz como eu faço, lava. A mão não vai cair. E essa mesma pessoa do contrato é a mesma pessoa que nunca lavou o banheiro aqui em casa, que não sai do quarto pra fazer comida, só sai do quarto pra comer a comida quando tá pronta, porque eu que faço. É a mesma pessoa que só jogou lixo uma vez aqui fora, porque eu cheguei a implorar pra essa pessoa falar assim, cara, eu preciso da sua ajuda pra jogar pelo menos o lixo fora. Entendeu? E é aí que entra aquele ditado, que se você tem dó do coitado, o coitado vira você. Porque agora, o coitadinho sou eu, que precisa arrumar outra casa, não tenho dinheiro pra dar depósito em outra casa, porque a pessoa não vai me devolver o dinheiro do depósito que eu dei. Porque agora ela já tá na casa, ela conseguiu tudo que ela queria. Entendeu? E vou ter que recomeçar minha vida de novo, gente, com menos de 2 meses que eu tô nessa casa. E aí, tá bom pra vocês? Você prefere ficar com um cara que é bonito, mas não presta, ou um feio que presta? Aonde que tem feio que presta? Eu só pego feio que não presta. Falando nisso, querida, por que você não dá um pulinho até aqui? Nossa, eu queria estar de tênis para chegar em você mais rápido. Pra você não ter o trabalho de trocar o sapato. Ah, é, porque eu ia mesmo. O cachorrão vai até você. Boa leitura da situação, querido. Eu tenho que ir. Qual é? Você disse que não queria ir nessa coisa. Fique em casa. Podemos dar os amassos? Ah, senhor Shakespeare. Você e seus sonetos de amor. A culpa é sua. Se arrumou toda, está tão gostosa. Isso foi fofo. Não tão fofo quanto... Não, é melhor deixar assim. Como é? Sério? Oi. Por que voltou? Meu salto quebrou. Eu já tô atrasada, são apenas drinks com as meninas, acho que eu não vou. Que pena. Você se arrumou toda pra nada? Querido, quem disse isso pra você? Como você disse, eu tô gostosa e parece interessado. Que tal a gente acender umas velas, abrir um vinho e levar isso tudo pro quarto? Tarde demais. O quê? Bom... Depois que você saiu... eu resolvi as coisas do meu jeito. Sério? No tempo que eu levei pra pegar o elevador até a portaria e voltei? Isso foi no máximo 3 minutos. Se você está dizendo... Tava eu num barzinho com meu marido e meus amigos e a gente ia fechar o barzinho, né? Acabou o horário, a gente falou, bora pra uma boate que tem aqui perto. Fomos, gente, pegamos um camarotezinho tudo lindo pra ser maravilhoso. Então, no camarote, veio uma garçonete atender a gente. Ela veio com aquela maquininha que é um tablet, né, um celular, e você escolhe os combos, enfim. E a querida falou, o que vocês vão beber? A gente falou, 2 uísques e um gin, 2 combos, né, e um combo de gin. Aí ela foi selecionando a maquininha dela e falou assim,
Gente, deu 2.200. Eu achei caríssimo, porque eu conheço a minha região. E eu falei, 2.200 em 3 combos desse? Não. Ninguém percebeu, só eu achei algo estranho. Aí eu falei, eu vou ficar calada e vou observar. Isso, meu marido e os amigos dele falaram assim, vamos pagar no dinheiro. Eles começaram a fazer a divisão deles ali, e eles estão considerando o valor de 2.200. Então eu não tô louca, todo mundo ouviu 2.200, não é loucura da minha cabeça. Porém, a malandra, quando viu que eles iam pagar no dinheiro, guardou a maquininha dela, porque já que não ia passar cartão nem Pix, pra que maquininha, né? Pra que conferir o valor? Pra quê? Porém, a malandra, quando ela foi guardar a maquininha, ela virou a maquininha assim. Ora, eu tava aqui, ó, igual um encosto. Fui olhar pra maquininha dela, tava ali escrito os 3 combos, 1.200. Aí eu falei, opa, tá cobrando R$1.000 a mais, querida. Nisso, eu tô vendo ali meu marido contando dinheiro. Falei, gente, realmente, 2.200. Eu falei, esse homem vai entregar R$1.000 a mais na mão dessa mulher. Não posso deixar isso acontecer. E aí eu cheguei pra salvar a pátria. E quase levar um pau. Sim, moça, boa noite. Quanto deu o pedido? Aí ela, 2.200. Eu falei, colega, não deu não, porque se você olhar na sua maquininha, você vai ver que deu 1.200. Aí ela, eu já fechei o pedido, não tem como ver. Eu falei, não fechou não, amor, tá aí aberto. Aí meu marido, posso ver o pedido? Aí ela, não, eu já fechei. Eu falei, vai dar pra ver sim, colega. A Lida pegou a maquininha e falou assim, ai, realmente, desculpa, deu 1.200. Aí ela virou. Aí eu falei assim, então devolve aqui. A bendita falou assim, não, eu só posso contar dinheiro lá embaixo. A gente não pode contar dinheiro na frente do cliente. Eu nunca na minha vida vi um homem realmente interessado em uma mulher não fazer nada. Ficar enrolando, de papinho no Instagram 2, 3 semanas, mandando memezinho, sem tomar uma atitude. Porque assim, se o cara realmente tá interessado, o que ele vai fazer? Pô, tô com muita demanda do trabalho, não tá dando, mas eu quero muito sair com você, eu vou resolver minhas coisas e eu te chamo. Isso já é uma ação, né? Ai, o cara é tímido. Porra, mas vocês já estão conversando? Tá tímido de... Gente, homem não deixa a timidez parar, não. Não deixa. Ele dá jeito. Vocês já estão de papinho mesmo. É só ele encarar aquela vergonhinha que dá a primeira vez que vocês forem se ver. Combina um jogo pra jogar uma coisa assim, pra vocês não ficar se encarando. O homem que faz? Sabe qual a diferença de um homem de 20 anos para um homem de 40 anos? Um homem de 20 anos, se uma coisa tá difícil para ele, joga fora, vamos comprar uma nova. Inclusive com pessoas. Os homens de 40 anos, 50 anos, não são assim, são maduros. Eles têm resiliência. Eles sabem quando devem insistir ou não insistir em uma coisa. Eles não vão substituir uma pessoa da vida deles assim por nada. É um homem que tem maturidade. É um homem que aprendeu desde cedo as responsabilidades da vida. Eles têm responsabilidade emocional. Eles sabem entrar e sair da vida de uma pessoa. Sabe? É muito mais fácil uma mulher perder um homem de 40 anos, porque eles não vão aceitar qualquer mulher na vida deles, não. Mas antes deles irem embora, eles tentam. Eles tentam. Então, pense 2 vezes. Pense na responsabilidade emocional. Homem de 40 anos tem. Vem cá, que eu quero conversar um negócio sério contigo. Senta bem aí. Senta aí. Porque assim, afasta aí, deixa eu deitar também. Vai. Agora que tu me pediu namoro, eu tenho umas coisas pra falar contigo. Sérias. Algumas regras. A primeira delas: começou a namorar é pra sempre. Tem esse negócio de querer largar, não. Não sei o que, briguei, quero terminar. Dorme, que amanhã é outro dia. Não existe essa possibilidade aqui. Fica aqui perto de mim, deixa eu falar. Não existe essa possibilidade por aqui. Segunda coisa: tua amiga sou eu. Nossa, mas você tem uma amizade. A única amizade aqui é a minha que tu vai ter, de mulher. E de sua mãe, né? Que sua mãe é sua mãe. Só as 2 e ponto. Mas ninguém? Não. Que homem comprometido quer ter amizade com mulher? É verdade. Quer ter melhor amiga mulher? Isso não existe, não. Terceira coisa:
Eu nem sei qual vai ser o motivo da nossa primeira briga, mas desde já eu adianto que eu vou estar certa. Ah, Letícia, mas você... Entendi. Tô certa. E mesmo se por algum motivo eu errar, foi tentando acertar. Então nunca estou errada. Só pra você já ter noção. No caso, você não erra nunca. Não erro. Só eu que tô errado. Você estará sempre errado em qualquer situação, em qualquer discussão, em qualquer momento. Entendido? Quem é querer dar uma de certo, não existe isso. Sou eu, acerto e ponto. Tá bom? Só essas 3 regrinhas básicas e... Vou dar um beijinho. É só você seguir que você vai ter o que você quiser, tá? É simples. Se eu quiser? Namorar homem pobre envelhece a mulher muito mais rápido. Esses dias saiu uma matéria dizendo que mulheres que namoram homens pobres envelhecem 12 vezes mais rápido. Essa manchete é polêmica, causou furor, chocou muita gente, mas só quem já segurou um relacionamento sozinha sabe que não tem nada de novo aí. E antes que os homens apareçam por aqui falando um monte de besteira nos meus comentários, a questão aqui não é nem o saldo bancário, porque o problema não é namorar pobre, é namorar um encostado. Tem homem que não contribui com nada, só consome seu tempo, sua paz, sua força de vontade, sua energia. Esse tipo de relacionamento suga, drena. A mulher trabalha, resolve tudo, sustenta, organiza, acolhe e ainda ouve que está sendo difícil demais. Enquanto isso, ele está lá se encontrando, esperando a oportunidade certa, ou pior, dizendo que dinheiro não é tudo. Realmente não é tudo, mas respeito, parceria e vergonha na cara, sim. Homem que não soma, subtrai e geralmente começa pela sua autoestima. Depois vai o seu tempo, a sua energia, a sua saúde. E aí quando você percebe, já passou anos tentando ajudar um adulto funcional que só queria uma segunda mãe. A verdade é que tem muito homem por aí que é um verdadeiro atraso de vida disfarçado de namorado. E mulher nenhuma precisa disso. Se é para envelhecer 12 vezes mais rápido, que seja viajando, rindo com as amigas, construindo seu patrimônio, investindo na sua própria carreira e não carregando um marmanjo nas costas e fazendo todas as tarefas domésticas sozinha. Já dizia uma amiga minha, se ele não é mola, ele é âncora. E aí a conta não fecha, nem no amor, nem na vida. Agora, mulher, me conta, você concorda com essa pesquisa? Você acha mesmo que certos relacionamentos parece que sugam a energia da mulher, a vitalidade e fazem com que ela envelheça mais rápido? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Um conselho de uma mulher casada que tem 3 filhos para você que ainda tá na pista e presta bem atenção, porque é um conselho muito importante. É o seguinte, o maior acerto, o maior erro da tua vida vai ser escolher o homem que tu vai casar, o pai dos teus filhos. Quando tu escolhe errado nessa hora, pode ser que a tua vida seja um grande inferno. Então presta muito bem atenção durante a fase do namoro, fase que você tá conhecendo. O cara já te desrespeita, o cara prefere os amigos, a bola do domingo. Amiga, imagina você acima do peso, no pós-parto, no puerpério, sozinha na madrugada. É muito pior, 1000 vezes pior. Eu dormi muito mal essa noite, então eu pedi de presente pro meu marido dormir até tarde. Então hoje eu dormi tal qual uma adolescente sem responsabilidade. Eu acordei 10h30 da manhã, pleníssima. E ele assumiu os 3 sonhos dele enquanto eu tava dormindo. Pra mim, esse é o melhor dos presentes. Eu amo dormir. Então imagina se ele fala assim, não, eu não consigo cuidar das crianças. Não, tu tem que estar junto. Imagina como que seria pesado. O Lucas nunca me deixou pra ir pra um lugar, ficar com os amigos, não sei o que, e eu grávida. O Lucas esteve ali no momento que eu tava parindo. E isso muita gente vai perceber no namoro. Um pai ruim, um marido ruim, geralmente foi um namorado ruim. Você que resolveu ignorar os sinais, você que resolveu acreditar na mudança, acreditar que você ia mudar esse rapaz. Geralmente, os homens casam querendo que a mulher nunca mude. E as mulheres casam esperando que os homens mudem. E aí é uma grande confusão. Ele quer aquela mulher legal, divertida, no namoro, que aceitava as confusões. E a mulher casa achando que ela vai conseguir mudar ele. Amiga, não faz isso. Então, se você tá namorando,
Presta atenção, essa é a hora de fugir. E não com 2, 3 filhos debaixo do braço. Porque olha só, a corda sempre vai romper no lado mais frágil. História verídica que todo espírita conhece. Uma senhora que há muitos anos frequentava o centro espírita, ela começou a ter um problema na perna e ela falou, já tomei todos os remédios, já fiz radiografia e não é problema físico, deve ser emocional. Foi no psicólogo, psiquiatra, não deu certo. Deve ser espiritual, e ela já frequentava o espiritismo. Quando ela passou no atendimento fraterno, um médium detectou que ela estava possivelmente obsediada, estava com obsessor. Foi numa sessão de obsessão, realmente detectaram, levaram ele para um quarto para conversar, enquanto ela ficou ali na musiquinha. E o espírito falou assim, eu odeio essa mulher, eu vou acabar com ela porque eu fui escravo dela na vida anterior. E ela me amarrou num poste e eu morri com as formigas me comendo vivo. Então eu odeio ela. Porém, de tanto ela vir aqui frequentar a casa espírita, e eu venho com ela porque eu odeio ela, eu comecei a escutar as balelas que vocês falam. E sabe que faz sentido? Portanto, eu desejo agora, porque eu já estou enxergando os espíritos da alta espiritualidade. Antes eu não enxergava os espíritos de luz. Incrível. E agora eu enxergo. Sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ir com eles. Aí o médium falou, beleza, então ótimo, vai. Aí ele falou, uma condição. Pede para ela entrar aqui e pedir perdão para mim pelo que ela fez na vida anterior. Forte. Só isso. Arrepia, dá vontade de chorar. E aí eu vou embora. Aí foram avisar a mulher, olha, resolvemos seu problema, é só você ir lá, mas antes você precisa entender que é um escravo que você torturou e matou em outra vida. Ela falou, mas eu não lembro. Ela falou, mas você é espírita, é outra encarnação, acredita. Você deve acreditar nisso, né? Você não é de outra religião, você é da nossa. Ela falou, não, eu me recuso a pedir perdão. Então era você mesma. Aí ele saiu, o espírito falou assim, então eu vou voltar. Falta poucos anos pra ela morrer, vou ficar com ela aqui até ela morrer. E ela ficou com essa dor na perna até ela morrer. Mas, gente, que falta de humildade, pede perdão. Agora eu vou te... Parceiro é daqueles homens muito calmos que dificilmente gostam de sair de casa e preferem a tranquilidade do lar, que tem poucos amigos, não tem vícios e geralmente está sempre perto. Quer saber? Então fica aí que eu já vou te explicar. Mas antes, já curte o vídeo, salva, compartilha e deixa aqui nos comentários se o seu parceiro é assim ou não. Deixa aqui pra mim que eu quero saber. Então eu vou te dizer, o que você tem ao seu lado é raro, é raridade. É uma pessoa muito difícil de se encontrar nos dias de hoje, porque homens assim não vivem de aparências, não precisam de aprovação externa, têm um senso de responsabilidade que vai além do discurso. Eles não estão preocupados em impressionar ninguém, nem ao mundo. Eles estão focados em cuidar do que realmente importa para ele, que é o seu lar, a sua casa, a sua paz, a parceria que tem com você. Homens assim costumam ser honestos, leais, sinceros. Eles não vivem atrás de distrações, vivem para construir. Então, se você tem uma pessoa assim na sua vida, você tem um presente. Então valorize, cuide, respeite e reconheça, porque homens assim não se acham por aí, em qualquer esquina. E aí, concorda comigo? Homens, fez sentido para você? Deixa aqui que eu quero saber. Você prefere ficar com um cara que é bonito, mas não presta, ou um feio que presta? Aonde que tem feio que presta? Eu só pego feio que não presta! Desconfiado do gosto estranho que estava sentindo no café, o marido coloca uma câmera escondida na cozinha e descobre uma coisa terrível que a própria esposa estava fazendo. Ele já vinha notando um gosto estranho há meses no café, até que ele resolveu então instalar essas câmeras e vamos entender essa história. Eu sou o Thiago Santos e o homem que instalou as câmeras é um soldado da Força Aérea dos Estados Unidos. Quando tudo começa a acontecer, ele estava morando com a esposa chamada Melody Johnson e o filho deles na Alemanha. Eles estavam lá justamente pelo trabalho dele na Força Aérea. Bom, de acordo com o relato dele, ali no início de 2023 ele começou a sentir um gosto estranho no café que ele
ele tomava de manhãzinha. No primeiro momento, ele chegou a imaginar que fosse a cafeteira com algum problema, ou até mesmo a própria água, só que o detalhe é que o tempo ia passando e esse gosto não sumia. E ele não entendia por que isso acontecia, porque ele mesmo contou para os policiais depois que toda noite, antes de dormir, ele já deixava a cafeteira cheia de água para cedinho só acordar e ligar ela. Então ele sabia o que ele tinha colocado lá dentro e ele tinha colocado só água, nada mais. Nesse momento, o casal estava também em um processo de divórcio. A relação dos dois parece que não estava muito boa, e em março de 2023 ele começa a desconfiar que talvez a própria esposa pudesse estar colocando alguma coisa na água depois que ele já tinha deixado a cafeteira pronta para a manhã seguinte. Sem esse gosto amargo saindo de lá, para tentar entender o que era aquilo que estava deixando o café ruim, ele comprou alguns testes de piscina, fitas de teste, né? E fez vários testes com a água que estava na cafeteira e com a água que saía da torneira. A da cafeteira tinha uma alta concentração de cloro, muito acima do normal. Ele fazia esse mesmo teste também com a água que estava saindo da torneira. E a concentração nessa água era normal. Como eles ainda estavam na Alemanha, ele queria esperar voltar para os Estados Unidos, na casa deles, na cidade de Tucson, no estado do Arizona, para aí sim tirar essa história limpa. Durante 3 a 4 semanas, ele disse que continuou fingindo que estava tomando aquele café todos os dias. E aí ele resolve instalar uma câmera escondida para ver se a desconfiança dele se confirmava. Mais tarde, ele até chegou a contar para a polícia que ele achava que não veria nada nessas gravações e ele achou que a esposa não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Mas não foi isso que aconteceu. As câmeras gravaram a esposa realmente derramando algo na cafeteira no dia 5 de julho de 2023. Ele pegou essas imagens, pegou também os testes de piscina que ele tinha feito e foi para a polícia fazer uma denúncia. Só que no primeiro momento, a polícia disse que não tinha como prender ela ou fazer alguma coisa, porque aquela imagem estava muito longe. Não ficava claro na gravação o que ela estava derramando lá dentro. O marido disse então, beleza, ele ia dar um outro jeito. Aí ele chega em casa e instala mais câmeras. Ele camuflou uma câmera e um sensor de incêndio bem acima de onde a cafeteira ficava. Ele instala outra mais perto ali da bancada e também uma terceira bem onde ficavam os produtos de limpeza na lavanderia. E com isso ele consegue uma nova gravação. Em 18 de julho, ele procura outra vez a polícia, levando as novas imagens, dessa vez mais claras e que mostravam certinho o que ela estava colocando dentro daquela água. No mesmo dia ela foi presa e a polícia foi até a casa para fazer uma busca e identificaram o recipiente que ela usava para tirar água sanitária da embalagem original, colocava em um vidrinho menor e ia lá e derramava na cafeteira. Depois disso ela é presa, foi fixada uma fiança de $250 mil que ela não conseguiu pagar e ficou na cadeia enquanto tudo era investigado. O marido falou que ele acreditava que ela estava tentando tirar a vida dele por conta de um seguro de vida, grana, né? Eles estavam naquele processo de divórcio e assim que tudo fosse finalizado, eles não morariam mais juntos e aí consequentemente ela não teria mais direito a esse seguro de vida. Bom, ela foi acusada de tentativa de homicídio e a defesa dela apresentou laudos de que a Melody estava passando por vários problemas de saúde mental. Ela estava inclusive tomando alguns medicamentos para isso. Em agosto de 2023, ela se declarou inocente, só que depois foi oferecido um acordo para ela na justiça e o julgamento final mesmo aconteceu em 10 de maio de 2024. Nesse julgamento, ela se declarou culpada de adicionar veneno ou substância nociva a alimentos e bebidas. Eram acusações menores, né? E o acordo era que se ela se declarasse culpada disso, as acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau e agressão agravada seriam retiradas. E foi isso que aconteceu. O juiz citou na decisão final que ela tinha capacidade de reabilitação e de passar por tratamento de saúde mental e não receber mais anos de prisão. Ela foi condenada a 3 anos de liberdade condicional e tem que seguir algumas regras, como não se aproximar do marido, por exemplo. Na época dessa decisão já teve muita discussão, né? Porque muita gente achou que essa pena foi pequena. Atualização do caso da Laura, que descobriu que o namorado dela há 3 anos namorava a Karen há 8 anos. E elas dividiam a mesma escova de dente. A Laura, que é a namorada 2, trouxe a Karen, que é a namorada 1, para responder algumas perguntas. A família do cara sabia das duas e convivia com as duas e ajudava o cara nas mentiras. Uma vez a Laura deu um perfume pro cara, a Karen viu e ele disse que tinha sido a mãe dele que deu. Depois, sem a Karen perguntar, a mãe do cara disse que tinha dado esse perfume pra ele. Pra poder passar o Réveillon com a Karen, ele mentiu pra Laura dizendo que um parente estava doente. E pra reforçar a história, ele sempre ficava mandando fotos e áudios mostrando onde ele tava, mandava áudios parecendo que tava dirigindo, ia dizendo os pontos que ele tava passando até chegar nesse parente. Mas na verdade ele tinha ido passar o Réveillon com a Karen. As duas conversando depois, elas perceberam que provavelmente ele já tinha várias imagens no celular. Imagens no trabalho, imagens na rua, pra usar como prova de onde ele tava naquele momento. Sempre que elas desconfiavam de algo, ele era muito reativo. E fazia parecer que a desconfiança delas era um problema delas, e não uma consequência de algo que ele tava fazendo. A Karen faz doces e a Laura já chegou a comer doces dela. Porque a Karen fez, tava na geladeira, a Laura viu e comeu. Só que o cara dizia que quem tinha feito era a mãe. As datas comemorativas eram divididas entre as duas. Fim de semana, feriado. E a Karen explicou que nem sempre foi assim. Hoje em dia, ela parando pra analisar, ele passou a ser diferente depois que ele começou a namorar com a Laura. E elas acreditavam nas desculpas que ele dava pra ausência dele em alguns momentos por conta do trabalho dele. Ele trabalha numa área que realmente surgem demandas aos fins de semana. Elas explicaram que nunca encontraram nada uma da outra, mas as duas dividiam a mesma escova de dente, dormiam na mesma cama, inclusive do mesmo lado. A única vez que a Karen desconfiou de algo foi quando ela viu a conta da Laura logada no YouTube dele. Só que isso foi poucos dias antes de tudo virar à tona. E a Karen também achou estranho que a mãe do cara deu uma película de privacidade pra ele colocar no celular. Ele mexia no celular perto das duas normalmente, só que as duas descobriram que ele trocava o nome do contato delas. E elas não tinham o costume de ficar ligando pra ele porque ele tava sempre falando com elas e sempre ficava mandando
mandando mensagem pra elas falando onde estava. Mandava foto sem elas pedirem. E elas explicaram também que ele saía na rua com as duas normalmente. Inclusive o restaurante preferido da Karen foi o mesmo restaurante que o cara levou a Laura no primeiro encontro. Se ele já tivesse ido em algum lugar com uma, quando ele fosse com a outra, ele dizia que era a primeira vez que tinha ido. Uma coisa que elas não entendem é porque ele mentia que o pai tava cortando o cabelo dele, sendo que ele ia no barbeiro cortar. Com a Laura, ele fazia parecer que ele era muito inseguro, não sabia de muita coisa, não tinha experimentado muita coisa. Já com a Karen, não. Inclusive, ele já chegou a apresentar muitas coisas pra Karen. Enfim, gente, o que vocês acharam dessa história? Deixa nos comentários. Paulo Sérgio, se você beber no bico, eu vou quebrar seus dentes. Pega um copo pra beber água. Paulo Sérgio, guarda o copo e guarda a jarra. Vai guardar o copo sujo, Paulo Sérgio! Lava o copo. Guarda a jarra. Lava o copo com sabão, Paulo Sérgio. Seca o copo, Paulo Sérgio. Guarda o copo, Paulo Sérgio. Seca a pia, Paulo Sérgio. Oh, Jesus! Entra na minha casa. Foi aí que você pegou o pano, Paulo Sérgio? Ô, papai querido. Ai, Deus do céu, eu só queria uma água. O homem sabe quando ele venceu na vida, quando ele encontra uma mulher que te traz paz. Que não vê a hora de chegar dentro de casa e encontrar ela, sabe? Fala, gente, que mulher é essa? Sabe, aquela mulher que simplesmente te trata bem, te faz feliz, é carinhosa. Uma mulher que consegue trazer essa paz a todo momento, o relacionamento, tudo vai pra frente. As coisas fluem, porque paz, a gente não tá falando aqui só de momentos bons, mas sim nos momentos até ruins. Aquela paz, você sentir aquela paz, aquele apoio da sua mulher, aí o homem sabe que venceu na vida. Um homem que sente essa paz toda vindo da sua mulher, pode ter certeza, ele não vai te deixar de jeito nenhum, porque é isso que o seu marido quer, só paz. Homem não quer se relacionar com mulher que tem filho. Mentira. Na verdade, homem não quer se relacionar com a mulher que vive em função do filho. O grande X da questão é que a mulher, quando vira mãe, ela abraça muitas vezes esse papel de mãe e ela esquece que ela ainda é mulher. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de ter os momentos dela, por N razões, tá, gente? Eu não vou entrar nem no mérito, que às vezes essa mulher, ela é sozinha, ela é uma mulher que não tem rede de apoio, então, de fato, ela não tem alternativa. Mas o que eu tô falando aqui é pra você que é mãe, tá solteira e quer viver um relacionamento. Pro homem entrar na sua vida, ele tem que entender que existe um espaço pra ele, que existe um espaço pra esse relacionamento acontecer. Caso contrário, ele nem vai querer saber de você. Então, o problema muitas vezes não é o filho em si. O problema é que você vive em função da maternidade. E aí, o que eu quero te provocar é que se você quer que um homem te deseje, ele tem que parar de te ver como uma mãe e te ver como uma mulher. Então, você precisa também estar nesse lugar de mulher. Voltar a se vestir como uma mulher e não como aquela mãe cansada que tá sempre com o filho, entende? Não tô falando pra você deixar de cuidar do seu filho, eu tô falando pra você conseguir viver esses dois papéis e tantos outros papéis que você pode viver, independente de ter filho ou não. Então, muitas vezes o que falta pra vocês é essa sensibilidade de entender que eu ainda sou uma mulher, apesar de ser mãe. Eu conheço vários exemplos de mulheres que estão num novo relacionamento, que construíram família, que casaram de novo depois de já ter filhos e já tiveram outros filhos mais. A questão é, todas essas mulheres não deixaram de se cuidar. Eu tô quase colocando uma aliança no meu dedo pra ver se eu arrumo um namorado. Você acredita? Gente do céu, as casadas tá mais fácil arrumar homem do que as sorteiras. Pelo amor de Deus, minha filha, deixa uns pra nós.
Um conselho de uma mulher casada que tem 3 filhos pra você que ainda tá na pista e presta bem atenção, porque é um conselho muito importante. É o seguinte, o maior acerto, o maior erro da tua vida vai ser escolher o homem que tu vai casar, o pai dos teus filhos. Quando tu escolhe errado nessa hora, pode ser que a tua vida seja um grande inferno. Então presta muito bem atenção durante a fase do namoro, fase que você tá conhecendo. O cara já te desrespeita, o cara prefere os amigos, a bola do domingo. Amiga, imagina você acima do peso, no pós-parto, no puerpério, sozinha na madrugada. É muito pior, 1000 vezes pior. Eu dormi muito mal essa noite, então eu pedi de presente pro meu marido dormir até tarde. Então hoje eu dormi tal qual uma adolescente sem responsabilidade. Eu acordei 10h30 da manhã, pleníssima. E ele assumiu os 3 sonhos dele enquanto eu tava dormindo. Pra mim, esse é o melhor dos presentes. Eu amo dormir. Então imagina se ele fala assim, não, eu não consigo cuidar das crianças. Não, tu tem que estar junto. Imagina como que seria pesado. O Lucas nunca me deixou pra ir pra um lugar, ficar com os amigos, não sei o que, e eu grávida. O Lucas esteve ali no momento que eu tava parindo. E isso muita gente vai perceber no namoro. Um pai ruim, um marido ruim, geralmente foi um namorado ruim. Você que resolveu ignorar os sinais, você que resolveu acreditar na mudança, acreditar que você ia mudar esse rapaz. Geralmente, os homens casam querendo que a mulher nunca mude. E as mulheres casam esperando que os homens mudem. E aí é uma grande confusão. Ele quer aquela mulher legal, divertida, no namoro, que aceitava as confusões. E a mulher casa achando que ela vai conseguir mudar ele. Amiga, não faz isso. Então, se você tá namorando, preste atenção. Essa é a hora de fugir. E não com 2, 3 filhos debaixo do braço. Porque olha só, a corda sempre vai romper no lado mais frágil. Por que você não deve se envolver com ninguém em um momento de carência? Eu escutei essa teoria uma vez, há muito tempo atrás, nem lembro onde, mas me ajudou bastante, então eu vou passar pra frente. Imagine que você tá na sua casa e não tem nada na geladeira, não tem nada no armário, não tem nada pra comer e você tá morrendo de fome, só que não tem nada. Tá completamente vazio. Aí chega um homem na porta, um desconhecido, com uma pizza e te oferece. Só que ele fala assim, ó, eu só vou te dar essa pizza com uma condição, se eu puder entrar na sua casa. Você ali, minha filha, verde de fome, não tem nada na geladeira, não tem nada no fogão, não tem nada no armário. Você, por desespero de estar morrendo de fome ali, o que você vai fazer? Vai falar, meu filho, pode entrar. O importante é eu comer essa pizza. E vai deixar ele entrar. Imagine uma situação totalmente contrária. Imagine que na sua casa tem tudo. Geladeira tá cheia, armário tá cheio. Tá cheio. Tem comida pra dar, vender, distribuir, uma ceia. Inclusive, você já comeu e já tá satisfeita. Aí bate um homem na sua porta, com uma pizza. Fala, ó, eu te dou essa pizza, mas com uma condição. Se você deixar eu entrar dentro da sua casa. Você vai olhar pra aquele cara ali desconhecido, aquela pizza, e vai ser insignificante pra você. Pra que você vai querer se arriscar, colocar um desconhecido na sua casa por causa de uma pizza, se você já tem várias coisas em casa? Você vai falar, não, obrigada. E vai mandar ele embora. É a mesma coisa na vida. Quando a gente tá se sentindo carente, vazio, sozinho, a gente acaba dando muitas vezes oportunidade de qualquer pessoa entrar na nossa vida. Porque a gente só quer uma companhia, a gente só quer preencher aquele vazio que tá dentro da gente. Então a gente deixa com que qualquer desconhecido, desqualificado pra aquele cargo, acabe entrando na nossa vida. É que a gente acaba se pegando por pessoas nada a ver, só pra se sentir preenchida, entende? Pra se sentir alimentada. Já quando a gente tá num momento que a gente tá se sentindo autossuficiente, a gente tá se sentindo completa, a gente não vai deixar qualquer pessoa entrar na nossa vida. Ainda mais se ela puder oferecer pra gente aquilo que a gente já tem. A gente só vai querer que entre na nossa vida pessoas que vão acrescentar. Muito mais seguro que você procure se relacionar com alguém, procure se apegar a alguém quando você já estiver se sentindo bem com você mesma, do que você, quando estiver mal ou sozinho, encontrar alguém que às vezes nem vai te completar, só vai fazer você se sentir menos sozinho. Ser mãe solo é uma realidade que precisamos passar por conta de um homem que entrou na nossa vida sem responsabilidade afetiva, sem se importar com o filho, com a esposa, com a família. E agora tem um tanto de boy fuleiro por aí dizendo, eu prefiro as mães solteiras. Sabe por quê, mulher, que eles preferem? Porque, primeiro, nós nos encontramos muitas das vezes emocionalmente abaladas.
sabe, destruturadas porque passamos por um casamento na qual acabou com a química do nosso cérebro. Então a gente estamos vulneráveis e aí é mais fácil para que a gente caia em papinho de homem fuleiro. Segundo, mulher, porque nós já estamos ali com uma vida certinha, nós temos um lugar, nós temos uma casa, porque nós temos filhos, e muitas das vezes a gente não pode sair por conta dos nossos filhos, nós temos que cuidar das crianças, não temos com quem deixar, muitas das vezes, e aí, onde será esse encontro com esse boy? Na nossa casa, né? Então, com isso, ele não vai precisar gastar dinheiro te levando pra sair, te levando pra jantar, o que for. Então é mais fácil pra ele vir até você porque tá tudo prontinho na sua casa. O homem, ele quer comodidade. Se esses homens aí soubessem o quanto parceiro, o quanto homem macho eles têm que ser pra conquistar uma mulher mãe solteira, eles passavam longe. Tem que ser macho mesmo pra se igualar com a força de uma mulher mãe solteira. Você prefere ficar com um cara que é bonito, mas não presta, ou um feio que presta? Aonde que tem feio que presta? Eu só pego feio que não presta.